Pesadelos em Foco. Eu não sei bem por onde começar. Parte de mim ainda acredita que tudo foi algum tipo de delírio. Mas eu preciso tirar isso da cabeça, nem que seja escrevendo. Talvez vocês consigam entender o que aconteceu melhor do que eu. Eu trabalho em uma loja de penhores no centro de Curitiba. Nada sofisticado. Lugar antigo, mofado, cheio de quinquilharias, bibelos quebrados, relógios que não funcionam, discos riscados, bugigangas de todos os tipos. Herdada do meu pai, que herdou do meu avô. O tipo de loja onde o tempo parou. E talvez tenha sido isso mesmo que aconteceu. Sempre fui fascinado pelos objetos que as pessoas deixavam. Cada item tem uma história, entende? Um pedaço da vida de alguém, encapsulado ali, esperando um novo dono. Às vezes eu inventava histórias só de olhar. Uma boneca com o rosto rachado, presente de um pai ausente. Um relógio de bolso sem ponteiros. Um presente de despedida. Mas na última terça-feira, eu não precisei inventar história nenhuma. Era fim de tarde, quase fechando, quando um homem entrou. Alto, magro, barba grisalha, roupa escura. Não lembro do rosto, o que é estranho, porque costumo lembrar de todos os clientes. Só lembro dos olhos, fundos, apagados, como se estivessem sempre olhando para dentro. Ele carregava uma caixa de madeira bem trabalhada, daquelas com entalhes que parecem feitos à mão. Quero deixar isso, ele disse, sem rodeios. Abri a caixa. Dentro, havia apenas um espelho pequeno, com moldura de ferro. O vidro não estava empoeirado, mas era difícil ver o próprio reflexo. A imagem oscilava, como água agitada. Me fez franzir a testa. É antigo? Perguntei. Ele assentiu. Muito mais do que parece. Mas não é para vender. Quero que guarde. Só isso. Se conseguir mantê-lo aqui por 7 dias, eu volto. Achei a proposta estranha, mas já vi de tudo ali. Colecionadores fazem uns rituais esquisitos, contratos velhos, apostas bizarras. Aceitei. Ele não quis assinar nada, não deixou nome, nada. Só saiu, como se nunca tivesse estado ali. Desde então, as coisas começaram a mudar. Na primeira noite, fechei a loja e levei o espelho profundo, onde guardamos as peças valiosas. Mas, no escuro, parecia que ele emitia um brilho fraco. Achei que era coisa da minha cabeça. No segundo dia, quando voltei, o espelho estava em cima do balcão. Perguntei ao Breno, meu ajudante, se ele tinha mexido, mas ele negou. Disse até que não gostava de olhar para aquilo. Me dá dor de cabeça, resmungou. Na quarta noite, sonhei que alguém me observava dormindo. Mas não era alguém. Era meu reflexo. Só que, mais velho, mais cansado. E ele sorria. Comecei a evitar o espelho, mas ele parecia me seguir com o olhar, se é que isso faz sentido. Os reflexos que ele mostrava não eram meus. Era como ver versões alternativas de mim mesmo. Numa delas, eu chorava, cercado por estantes vazias. Noutra, eu estava imóvel, com olhos pretos, a pele sem cor. E havia uma em que eu me olhava, e estava sorrindo, mas o sorriso era todo errado. Como se eu soubesse de algo que o verdadeiro eu não sabia. Na sexta noite, não dormi. Coloquei o espelho em uma caixa, amarrei com fita, tranquei no cofre dos fundos. Mas de manhã, ele estava no balcão de novo. Intacto. E agora tinha algo a mais na moldura. Pequenos riscos, como marcas feitas com unhas. 5 delas. Era o 6º dia. Na manhã do 7º, cheguei mais cedo. A loja estava revirada, como se alguém tivesse passado a noite ali. Breno não veio trabalhar. Liguei, mandei mensagens, nada. Pensei em ir até o apartamento dele, mas algo dentro de mim dizia que era melhor não. Senti um peso nos ombros, como se o próprio ar tivesse engrossado. O espelho estava no mesmo lugar,
mas agora o reflexo não era nem meu, nem de ninguém. Era escuro, como um túnel profundo, infinito. Senti um zumbido baixo nos ouvidos. E uma voz, baixa, suave, quase como um pensamento meu, mas eu juro que era externa. Veja como será. A imagem mudou. Era a loja, mas queimada, todo em ruínas. E eu, sentado no chão, rindo. Um riso vazio, mecânico, repetitivo. Fechei os olhos, respirei fundo. Quando abri de novo, o homem estava lá, o mesmo de antes, com os olhos ainda mais apagados. Você viu? Ele perguntou. Assenti, sentindo as pernas bambas. Queria perguntar o que era aquilo, por quê, mas ele apenas sorriu. Você aguentou. Poucos aguentam. O espelho mostra o que está por vir, se você não mudar. Mas agora, ele precisa de um novo guardião. E antes que eu entendesse, ele virou as costas. Sumiu entre as prateleiras, e quando corri atrás dele, não havia ninguém. Nem sinal da porta ter sido aberta. O espelho continua aqui. Eu tentei jogá-lo fora. Encarrei. Teimei. Bati com o martelo. Ele sempre volta. Às vezes no balcão. Às vezes, dentro do meu armário. Em sonhos. Em reflexos que aparecem em vitrines. E as marcas da moldura, agora são 7. O que acontece quando chegar a 8ª? Alguém, por favor, se ainda estiverem lendo isso, alguém aceita guardar por 7 dias? Ninguém prestava muita atenção à penhoraria Nápoles. Ficava num beco sem saída no bairro industrial, atrás de um antigo cinema pornô desativado. Era o tipo de loja que parecia existir só porque o tempo havia esquecido de apagá-la. Entre bonecos com olhos de vidro, relógios que não tic-taqueavam e medalhas de guerras não registradas, trabalhava Guilherme, um ex-estudante de filosofia que um dia quis traduzir textos antigos e acabou catalogando quinquilharias por R$ 90 o dia. Era um trabalho fácil, entediante, mas fácil. Até a semana em que chegou o relicário. Foi deixado por uma mulher idosa que falava muito baixo e sorria de maneira desconfortante, como se soubesse algo que os outros não sabiam, ou não deviam saber. Guilherme não conseguiu sequer perguntar o nome dela. A ficha de registro ficou em branco. O objeto era pequeno, do tamanho da palma da mão, e ovalado, feito de metal negro com inscrições quase invisíveis na tampa. Nenhuma língua conhecida. Nem latim, nem grego, nem árabe. As letras pareciam fluir, como se fossem líquidas. Guilherme tentou abrir, mas o relicário resistia. Não havia tranca, nem dobradiça aparente, e mesmo assim permanecia selado como se a própria matéria se recusasse a permitir acesso. Naquela noite, teve o primeiro sonho. Não exatamente um sonho, mas como retorno. Ele se via diante de uma estrutura gigantesca, em um campo de pedras flutuantes sob um céu que não era céu. Estava vivo, ou algo parecido com isso, mas não respirava, e ouvia uma melodia composta por centenas de vozes murmurando em uníssono, um idioma feito de presságios e geometrias sonoras. No centro da estrutura, havia um buraco, um vazio puro, uma ausência que parecia querer existir dentro dele. Acordou com um gosto de ferrugem na boca. O relicário estava na mesa de cabeceira. Ele tinha certeza de que havia deixado na loja. Nos dias seguintes, o objeto parecia se mover. Às vezes aparecia em cima do computador, às vezes dentro do bolso do casaco que ele nem lembrava de ter usado. O mais perturbador era que, conforme os dias passavam, o relicário abria. Sem que ele fizesse nada, a tampa se separava milímetros por vez. E, cada vez que se abria, ele sonhava de novo. Só que mais fundo, mais escuro, mais próximo daquela ausência no centro do campo flutuante. Na quinta noite, ele viu algo dentro da fenda. Era um olho que não piscava, um olho que não era um olho. No dia seguinte,
Guilherme começou a falar sozinho. Murmurava palavras que ninguém reconhecia. Seu colega de loja, Ismael, o pegou desenhando símbolos nas prateleiras com marcador vermelho. Quando questionado, Guilherme disse apenas: "Preciso marcar as coordenadas." Ele virá do ângulo correto. Foi aí que Ismael começou a se afastar. Tentou chamar um parente, mas ninguém atendia. Tentou esconder o relicário. Chegou até enterrá-lo em um terreno baldio. Mas ele sempre voltava. No dia seguinte, lá estava, em cima do monitor, como se zombasse da realidade. A inscrição na tampa agora pulsava, como um batimento. Na última noite, Guilherme não dormiu. Ficou na loja, sozinho, trancado. Ismael, preocupado, voltou ao local de manhã, forçando a entrada quando percebeu que as luzes estavam acesas desde as 3 da manhã. A loja estava virada ao avesso. Prateleiras jogadas, vidro estilhaçado, cheiro de ferro e mofo. No centro do salão, marcas no chão como se uma criatura de patas desiguais tivesse caminhado em círculo. E Guilherme não estava lá. Tudo o que restava era o relicário, agora completamente aberto, com um fundo que parecia um espelho. Mas ao olhar para ele, Ismael viu o céu. Não o céu de Curitiba. Não o céu da terra. Um céu de cor impossível, com formas flutuando no horizonte e uma estrela negra que não emitia luz, absorvia ar. Ele fechou o relicário e nunca mais abriu. Dizem que ele deixou a loja poucos dias depois, vendeu tudo, e hoje vive isolado em uma cidade no interior do Acre. Nunca mais tocou em objetos antigos. Nunca mais falou o nome de Guilherme. O relicário, por algum motivo, ainda está na loja. Sim, a penhoraria Nápoles continua lá. Esquecida, mas não vazia. E às vezes, dizem os moradores do bairro, à noite, ouvem uma música estranha vindo de dentro. Algo que soa como palavras que ninguém aprendeu, e todos parecem conhecer. Me chamo Eliseu, tenho 48 anos e trabalho com objetos antigos desde que era adolescente. Meu pai me ensinou a restaurar madeira, polir prata, reconhecer peças falsas e, o mais importante, a ouvir o que não se diz. Quando uma coisa chega na loja, ela fala. Só que tem que saber escutar. E eu, de uns tempos pra cá, comecei a ouvir demais. Minha loja fica num canto quase esquecido de São Luís. Uma portinha modesta entre um bar abandonado e um armarinho que só abre aos sábados. O tipo de lugar que ninguém visita por engano. Só entra quem sabe que precisa. E foi assim que um homem apareceu ali numa tarde estranha de maio. Ele era de pele queimada de sol, chapéu de palha que escondia os olhos e carregava um embrulho grosso, enrolado em pano cru. Deixou em cima do balcão e falou só uma frase, antes de virar e sair. Isso não é para vender, seu Eliseu. É para guardar onde a fé não entra. Desenrolando o pano, encontrei uma imagem de santo. Ou pelo menos parecia. Tinha uns 30 centímetros, esculpida em madeira escura, provavelmente cedro. Mas algo estava errado. A figura estava coberta por espinhos, cravados no corpo todo, rosto, mãos, olhos. E no lugar da boca, um buraco. Um pequeno orifício escavado. Como se esperasse por algo que ainda não foi dito. Não reconheci o santo. Não era Antônio, nem Francisco, nem Jorge. Era um rosto genérico, mas sofrido. Os olhos pareciam inchados, mesmo sendo de madeira. E tinha algo na base entalhada, um símbolo estranho, uma espiral feita de ganchos. Decidi colocar o objeto numa prateleira dos fundos, perto da seção de figuras sacras. Mas desde que ele entrou na loja, o clima mudou. Fazia calor dentro, mesmo com o ar condicionado. E à noite, o cheiro. Uma mistura de vela derretida e terra molhada. Como o cemitério. Na primeira madrugada, sonhei com um homem ajoelhado no meio do mato, repetindo uma oração em voz baixa. A língua não era português, nem latim.
Mas eu entendia. Ele pedia perdão. Dizia que o espírito que habitava ali não aceitava rezas tortas, nem fé de boca vazia. Ele suplicava, com os olhos arrancados. Acordei com os olhos ardendo. No dia seguinte, uma senhora entrou. Vestia preto, olhos fundos. Olhou direto para a prateleira, onde o santo estava. Sussurrou: "Por que você trouxe ele para cá? Ele foi deixado aqui." "Tão largo?" Perguntei, mas ela já saía pela porta, deixando uma frase no ar. "Ele escuta, moço. Mesmo sem orelha. Escuta melhor que qualquer um." Fiquei obcecado. Pesquisei imagens antigas, lendas, santos sincretizados, até que encontrei algo em um livro encapado com couro velho, vendido por um colecionador de Teresina. Santo dos Espinhos, cultuado por uma seita isolada no interior do Maranhão até o fim dos anos 40. Segundo a história, não era bem um santo, era um guardião do silêncio. Ele aparecia em vilarejos onde pessoas sumiam sem deixar rastro. Bastava alguém rezar errado, duvidar do invisível ou zombar da fé. Diziam que o santo não castigava com violência, mas com esquecimento. Apagava as pessoas da memória de todos, como se nunca tivessem existido. A partir do terceiro dia, a loja começou a esvaziar. Primeiro, objetos sumiam das prateleiras, sem roubo, sem sinal de arrombamento. Depois, os clientes. Gente que vinha toda semana parou de aparecer. Quando eu ia atrás, perguntavam: "Quem?" "Meu ajudante, Toninho, parou de vir." Liguei para a mãe dele. Ela me disse que não tinha filho. Fiquei sozinho. Só eu e o santo. Agora ele estava diferente. Os espinhos pareciam maiores. E a madeira respirava. Inchava e murchava sutilmente, como um animal adormecido. Um dia, ao limpar a base, vi algo novo no buraco da boca. Era uma língua. Molhada. Viva. Foi aí que percebi. O buraco na boca era um pedido. Ele queria escutar. Não palavras soltas. Confissões. Pecados. Segredos. Era isso que alimentava o santo. E eu falei. Falei tudo. Me ajoelhei na loja escura e contei até as coisas que nunca tinha contado para mim mesmo. E ele se calou. A loja parou de sumir. Voltou o calor normal. O cheiro foi embora. Um ou outro cliente reapareceu, como se nada tivesse acontecido. Só Toninho. Ninguém lembra de Toninho. Eu coloquei o santo numa caixa de chumbo. Enterrei em 7 camadas de sal. E mesmo assim, às vezes, acordo com ele no pé da cama. Ele escuta. Ele sempre escuta. Se alguém encontrar essa imagem, não reze perto dela. Não a toque. E, por tudo que é mais estranho neste mundo, não diga o que você sente. Ele não perdoa quem mente. Eu sei que vão dizer que é loucura. Mas se você trabalha com objetos de segunda mão, cedo ou tarde algo gruda em você. E não é poeira. Trabalho como avaliador em uma loja de penhores no centro de Belo Horizonte. A loja é velha, fedida, cheia de câmeras que não funcionam e estantes que rangem. Mas o salário é certo, e eu gosto de ficar no fundo, sozinho com os objetos. Eles têm histórias. Você aprende a ouvir sem julgar. Semana passada, um cara entrou correndo. Tava suado, pálido, olhos vermelhos. Parecia que tinha andado quilômetros. "Compra isso. Pelo amor de Deus", disse, tirando uma faca de açougueiro do casaco. O cabo era de madeira escura, o aço, limpo. Limpo até demais. Antes que eu falasse qualquer coisa, ele jogou a faca no balcão e sumiu. Literalmente. Não esperou ficha, pagamento, recibo. Foi como se estivesse fugindo de alguma coisa, ou de si mesmo. Peguei a faca. Era pesada, equilibrada. Tinha um brilho estranho, como aço recém-temperado, mas gélido.
Não parecia refletir direito a luz. E havia uma inscrição no cabo, gravada em baixo relevo, quase imperceptível. Abre-se o que não quer ser visto. Curioso, deixei na minha bancada e segui o turno. Mas comecei a notar coisas. Na primeira noite, enquanto fechava a loja, vi meu reflexo na vitrine. E por um segundo, juro por tudo que é mais sujo nesse mundo, eu piscava com atraso. Meus olhos não se moviam junto com os do reflexo. Na noite seguinte, eu ouvi risos vindo do estoque. Risinhos secos, curtos, como se alguém se contivesse para não rir alto. Pensei em ratos ou vizinhos, mas não tinha ninguém. Só a faca, em cima da caixa de ferramentas. Eu tinha certeza de que tinha trancado ela no armário de aço. A partir daí, as coisas começaram a escorregar. Perdi noção do tempo. Esqueci o nome de um colega com quem trabalho há 7 anos. Escrevi meu endereço errado num formulário. E o pior, comecei a ver coisas na lâmina. Não reflexos. Imagens. Ontem, vi meu banheiro, só que com sangue escorrendo pelas paredes. Vi minha cama, com alguém deitado do meu lado. Uma sombra de mim, mas sem olhos. A faca me mostrava coisas que ainda não tinham acontecido. Ou talvez tivessem. O chefe me chamou para conversar. Disse que eu estava distraído. Que clientes reclamaram de eu ficar murmurando enquanto olhava pro nada. Mas eu sei que não murmuro. Eu tô ouvindo. A faca sussurra. Ela não tem boca, mas sussurra. Quando o ventilador gira, o som que faz, aquele clique metálico repetido, ela usa isso para falar. Como código Morse, só que dentro da minha cabeça. Ela me mostra possibilidades. Coisas que podem ser abertas. Segredos. Portas. Corpos. Verdades. Eu cortei minha palma para ver o que ela via. Ela ficou satisfeita. A lâmina pulsou. Hoje, tentei jogá-la fora. Deixei numa caçamba 2 quadras acima da loja. Voltei, aliviado. Tomei um café. Sentei na bancada. E quando olhei pro lado, ela estava de novo na minha mesa. Molhada. Mas não de sangue. De suor. Suor quente, recente. Como se alguém a tivesse segurado até há pouco tempo. Acordei agora há pouco, suando, com a faca no meu peito. Não cravada. Deitada. Como um gato. Me encarando. Amanhã não vou trabalhar. Mas sei que ela vai aparecer aqui. Vai aparecer no meu carro. Na minha geladeira. No espelho. Ela quer abrir algo em mim. E, o pior, acho que, quero ver. Se alguém achar essa faca, pelo amor de Deus, não aponte para ninguém. Nem de brincadeira. Ela escolhe. E uma vez escolhida, você começa a se abrir. Por dentro.